Oi, bom dia. O meu nome é Jennifer Campos e eu sou discente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esse vídeo é um projeto de trabalho final da disciplina de Filosofia da Educação do Mundo Ocidental, comandada pelo docente Helber Gerbassi Scofano. A proposta é apresentar um projeto que se baseie em uma das principais pautas defendidas pelo educador e filósofo brasileiro Paulo Freire, que é a educação baseada na criatividade dos alunos e a alfabetização dos adultos com base em coisas que estão na sua realidade. Com isso, eu resolvi projetar um resumo a respeito da minha disciplina favorita, utilizando o método de linguagem mais eficaz no meu processo de aprendizagem, que é a linguagem magética. E a imagem que está se formando no fundo, com o meu processo criativo, também é um método super eficaz que eu utilizo para controlar os meus momentos de ansiedade, ou seja, o desenho, a linguagem magética, está presente na minha realidade acadêmica, na minha realidade pessoal, então eu fiquei muito satisfeita em fazer esse projeto. Dito isso, segue o resumo prévio a respeito da antiguidade grega, mais precisamente da trajetória do povo grego desde Creto-Micênicos até a desestruturação grega com o fim da Guerra do Peloponeso. Bom, a Grécia Antiga foi dividida em 5 períodos históricos: o pré-homérico, o homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. O trajeto do povo grego começou na fase pré-homérica, que se estendeu aproximadamente do século XX ao 13º antes de Cristo, no sul da Península Balcânica. E nessa época eles eram conhecidos por creto-micênicos, ou seja, povos indo-europeus que migraram do Oriente para o Ocidente e se instalaram no sul da Península Balcânica. Mas no século XIII aconteceu o ataque dos dórios, que obrigou os cretos micênicos a fugirem da sua atual região e, de forma desorganizada, encontrarem novas áreas no interior da Península Balcânica. Essa foi a primeira diáspora grega. E após esse acontecimento, os povos desenvolveram um processo de ruralização, onde quem comandava essas organizações eram pequenas comunidades familiares de agricultura, que era conhecida como os genos. E quem comandavam os genos, ou seja, essas organizações, sempre era um patriarca, o pater. E os homens mais próximos do pater, ou seja, do patriarca, formavam a aristocracia local. No século seguinte, a Grécia já provava de outro período histórico, o Homérico, que durou do século XII ao VIII antes de Cristo, por aí, onde as alianças entre essas famílias, já faziam poder se concentrar cada vez mais na mão de alguns líderes, surgindo dessa forma uma oligarquia. E foi nesse período, inclusive, que Homero escreveu a Ilíada, um dos registros mais conhecidos da antiguidade grega. Com o tempo, a escassez de terras férteis aumentaram, o que resultou na disputa por essas terras, e foi daí que surgiu a propriedade privada por terra. Com isso, as terras passaram a se concentrar na mão dos eupátridas, que eram os latifundiários da época, e aqueles que não possuíam terras trabalhavam para aqueles que possuíam. Caso eles se endividassem com os eupátridas, eles se tornavam escravos. E é daqui que começa a onda de escravidão por dívida. Bom, os aristocratas tentavam resolver essa questão da escassez expandindo o governo, ou seja, conquistando tudo, entre mil aspas, tomando as terras vizinhas, o que acabou levando o povo a uma segunda diáspora grega. Os povos chegaram na Península Itálica, e é aqui que marca o fim dessa era. O período arcaico começou e ele se estendeu do século VIII até o século VI a.C. E bom, ele já começa com as tribos se estabilizando entre colônias, que se transformaram depois em polis, com o passar do tempo por adquirir cada vez mais a sua autonomia política, econômica e militar, E até por isso, cada uma se desenvolveu de maneira singular, cada uma no seu tempo, da sua forma. E é por isso que a gente fala a seguir de Atenas, porque Atenas se estruturou muito próximo do Mar Egeu. E isso foi ótimo para o seu desenvolvimento, porque a sua economia girava em torno do comércio marítimo e portuário, ao contrário de Esparta, que se estruturou muito longe do mar. Então, a sua atividade econômica girava em torno do cultivo de cereais, de pastagem, de criação de gado e etc.
Os espartanos, inclusive, eram descendentes dos dórios, aquele povo lá que causou a primeira diáspora grega. Então, ambos os povos tinham uma educação fortemente militar, baseada nos valores guerreiros. O século V chega e com ele surge o período clássico, marcado pelo auge ateniense, onde Atenas se consolida como a polis mais bem-sucedida de toda a península, se transformando em uma cidade-estado imperialista. Esse período foi liderado por Péricles, e foi nesse período e por essa razão que os persas resolveram atacar a Península Balcânica a fim de desestabilizar a supremacia ateniense, mas a mesma vence com o conflito que a gente hoje conhece como Guerras Médicas. Mas ainda no século V a.C., Esparta se sobressai como impostora, insatisfeita com a desigualdade que pairava entre Atenas e as outras polis, por conta desse crescimento desordenado, né, singular, até geograficamente falando, como eu já disse. E cria a Liga do Peloponeso, na tentativa de desestabilizar a hegemonia de Atenas, causando a Guerra do Peloponeso. Esparta chegou a se aliar até com os persas, os maiores inimigos dos gregos, ganhando concessões marítimas do rei inimigo. Após 27 anos de guerra, Esparta vence o conflito e não só Atenas, mas todo o mundo grego se fragmenta. Quem tirou proveito disso foram os macedônios, que marcou o fim, o que marcou, né, o fim do período clássico e o início do período helenístico. Com o início, aliás, com o domínio dos macedônios, a Grécia passa a ser um império macedônico, e a partir de Alexandre o Grande, o sistema de cidade-estado deixa de existir no mundo grego. O império ganha muita força, além de muitos territórios conquistados, ou seja, tomados, e de várias culturas coexistindo umas com as outras, que é o que a gente conhece como cultura helenística. Ela é aquela questão de os macedônicos chegarem no local, tomar essa terra e fazer a sua cultura coexistir com a cultura que já existia ali anteriormente, né? Cultura helenística. E isso ia se perpetuando até que Alexandre morre sem deixar um sucessor, o que levou o reino macedônico a se fragmentar por conta da divisão de poder, e quem tomou proveito disso foram os romanos. Bom, esse foi o resumo. Eu espero que gostem. Espero que vocês tirem proveito disso de alguma forma. O desenho que eu fiz no fundo é uma maneira rápida e extremamente simplificada do Partenon de Atenas. Aqui o desenho, ó. E é isso, gente. Um abraço.